Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Eu acho que, em primeiro lugar, o homem pós-moderno tem pavor de rotina. Ele entende que rotina é algo ruim, né? E eu vejo uma preocupação muito grande hoje dos casais, por exemplo, em não cair na rotina. Olha, não deixe seu relacionamento cair na rotina. Mas eu sempre admirei casais de velhinhos, por exemplo. E quando você olha para um casal que está há 60, 70 anos juntos, eles já caíram na rotina há muito tempo, certamente, né? E eles fizeram com que a rotina seja uma amiga deles, não uma inimiga. E para isso acontecer, eu não tenho um rol taxativo das regras que o marido deve cumprir diariamente, que a esposa tem que cumprir diariamente. Eu prefiro apontar para princípios. E os deveres conjugais talvez sejam duas colunas importantes para você enxergar isso, e aí você vai tomando suas próprias decisões. Eu percebo que hoje existe uma perversão simbólica que atrapalha os casais. Os homens não sabem mais o que significa serem masculinos. A esposa não significa mais o que significa ser uma mulher feminina. Talvez a inclusão da mulher como uma força essencial de trabalho social tenha prejudicado isso. Talvez as ideologias tenham prejudicado isso. Talvez a destruição do masculino por causa dos filmes, da arte, da literatura tenha prejudicado isso. Mas eu percebo, por exemplo, que os homens não percebem mais hoje que é o marido quem tem que ser o protetor, o provedor, que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando ele conhece esses deveres de forma macro, ele vai tentando aplicar isso de forma micro, no caso concreto dele, e ele consegue ter um bom norte para modificar as coisas. Por exemplo, se o marido é que tem que ser o protetor, quem é que vai se preocupar de noite em verificar se a porta está trancada? Se acontece um barulho na cozinha no meio da madrugada, quem é que vai ver se foi um assaltante, se foi um ladrão, um meliante? Não, mulher, vai você, vai na frente. Então, eu percebo que quando a gente percebe quais os deveres de cada um, né, as coisas ficam um pouco mais claras. Eu percebo que os homens hoje, por exemplo, têm uma dificuldade com essa coisa da defesa do lar. Eles não são mais, em muitos casos, não diria todos, não gosto de generalizações, mas alguns homens não são mais capazes de se sacrificar pela família e entender esse conceito de defesa, né? Talvez isso venha da infância. A gente mitiga nas crianças do sexo masculino esse senso de proteção, esse senso de proteger os oprimidos, né? Eu gosto de uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ele foi presidente no começo do século XX e ele, como um bom protestante, servia na igreja local como professor da EBD. Então ele tinha aquele curso de Bíblia no domingo de manhã, ele era um dos professores, né? Certa vez, conta a história, que um dos alunos do Roosevelt era uma criança, um menino, chegou na sala com o olho roxo. Aí o Roosevelt perguntou para ele: vem cá, rapaz, por que você tá com o olho roxo? Aí o menino disse para ele: olha, professor, minha irmã teve um valentão que foi para cima dela, querendo bater na minha irmã, e eu protegi minha irmã. Eu dei um soco no valentão para proteger minha irmã, e ele me deu um outro soco, é por isso que eu tô aqui com o olho roxo. Aí o presidente Roosevelt, que na época não era presidente, pegou uma moeda de $1 e deu para aquele menino como um presente, assim, que simboliza que ele tinha feito a coisa certa, né? Posteriormente dizem que o pastor ficou sabendo disso e tirou o Roosevelt do cargo de professor da EBD, como se aquilo tivesse sido uma espécie de incentivo à violência, né? Eu acho que aquele pastor errou. Se fosse no meu caso, eu acho que até chamaria o professor Roosevelt na frente de toda a congregação e faria um elogio público, porque ele incentivou o menino a cumprir um dever masculino, que é a proteção do injusto. Veja que a agressão não partiu do guri. Ele tomou a iniciativa de defender a irmã. Então, eu percebo que essa perversão simbólica fez com que as pessoas tivessem uma extrema dificuldade de enxergar como a rotina deve acontecer. E daí você tem uma ausência de admiração. A admiração da mulher por parte do homem, a admiração do homem por parte da mulher, porque eles não estão enxergando e cumprindo os ritos que advêm do entendimento desses símbolos.
Não sei se ficou claro isso aí. Cara, eu acho que cada vez mais vai ficando, né? Eu gosto muito dessa lógica. A gente teve uma polêmica recente onde a gente falou sobre submissão, né? Sobre a mulher ser submissa, né? E claro que as pessoas já levam pro que o dia de hoje, a modernidade entende como a submissão, que a mulher fica apanhando o marido em casa, né? E é claro que não é isso, não é? A Bíblia fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, né? E aí você falou um pouco sobre o homem, né? E uma das coisas que a Bíblia fala é para o homem amar, de fato, a mulher, assim como Jesus amou a igreja, não é? Assim como Cristo amou a igreja. E se eu fosse separar, né, de uma forma factual, pilares, bullets, assim, qual é o papel do homem e qual que é o papel da mulher? Legal. Você não tem na Bíblia, inclusive, uma lista última com todos os deveres, com todas as funções. Então, para isso, nós teríamos que usar não só a palavra de Deus, mas a tradição e aquilo que funcionou ao longo dos anos e que resistiu ao teste do tempo, vamos dizer assim. Então, eu diria que, por exemplo, os deveres do homem, se eu tivesse que fazer uma lista para você enxergar quais são os deveres, eu diria que o homem tem que ser o líder da casa. Não é diferente de chefe. Ele lidera pelo exemplo, mas a palavra última também é dele. Ele tem a obrigação de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Ele tem o dever conjugal de satisfazer sexualmente a mulher. Por mais que sexo seja bom, nós entendemos que também é um dever. Eu tenho que zelar pela alma da minha esposa e supri-la nessa área. É um dever conjugal. Eu já elenquei 5 só aqui, né? Do lado da mulher, você tem alguns deveres que a Bíblia aponta também. Você tem o dever da mulher ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Você tem o dever de satisfazer o homem sexualmente. Você tem o dever de ser uma ajudadora idônea, né? Quando Deus fez Adão, a missão de Eva era ser uma ajudadora idônea, que estivesse ao lado de Adão, para ser submissa, ou seja, para estar apoiando a missão de Adão. Essa palavra submissão vem de missão, né? Está abaixo da missão do homem. Submissão, né? Exato. E a Bíblia deixa claro que, assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Isso não quer dizer que o homem seja mais importante, né? O próprio apóstolo Paulo, que disse isso, que o homem é o cabeça da mulher, vai dizer em Gálatas capítulo 3 que em Cristo, homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Então nós não estamos falando de quem é mais valioso, quem é mais importante. Nós estamos falando de funções, né? Quando os dois se amam e cumprem os deveres familiares da forma correta, isso tudo fica muito mais fácil, né? Então, quando você fala de submissão, por exemplo, com um homem agressor, com um homem que faz mal para a esposa, quando deveria ser a cura, quando deveria ser o exemplo, quando deveria ser a solução do problema, fica muito mais difícil falar sobre submissão numa sociedade que está doente, né? Mas quando as coisas estão ajustadas no lugar, eu acho que fica tudo mais fácil, né?